Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhoras vereadoras. Nós temos muitos temas, né, para conversar, e hoje eu quis trazer, então, um tema que é a liderança e o gestor 3D. Foi uma compilação de vários livros que eu já li, e aí eu encontrei esse, já que muito se fala em 3D, né? Não é 3G, mas é 3D, né? Nós temos então aqui características da liderança. Portanto, o que é liderança? Eu faço essas colocações para que a gente faça o entendimento, né? Vejam que liderança é o processo de conduzir as ações, né, ou gerenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. Proximidade física ou temporal não é importante no processo. Por quê? Porque nós temos líderes que já faleceram, mas que continuam sendo exemplos. Portanto, não é uma questão de tempo ou de presença física. Portanto, vejam só que a liderança é a realização, essa lâmpada, né, não nos possibilita, né? Por meio da diferença, né, da direção dos colaboradores. A pessoa que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas é um líder. Outro é metido a líder. Um grande líder tem essa capacidade dia após dia, ano após ano, em uma grande variedade de situações. Portanto, aqui vem uma palavra que eu já botei em negrito. Muito obrigado. Não. Alô? Que é o processo interpessoal. Então veja, o que é importante para um líder? Habilidade pessoal. A habilidade, que é um processo interpessoal entre ele, não só seus colaboradores, mas entre ele e a sociedade em que ele se encontra. Por isso que é um contexto muito complexo, certo? Então, quais são, teoricamente, as 4 características de uma liderança? Características pessoais do líder, motivação dos liderados, características da tarefa e a conjuntura em que se encontra esta liderança. Características pessoais do líder: a liderança é uma função, ou papel, uma tarefa, uma responsabilidade que qualquer pessoa precisa desempenhar quando é responsável pela atuação de um grupo. Portanto, no papel de líderes, algumas pessoas são mais eficazes que outras, porque têm mais habilidade ou são motivadas. E também, quando nós temos essas 2 características, nós temos um líder mais ainda capaz. Aqui eu coloquei a imagem de alguns líderes. O Papa Francisco, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Bono Vox do YouTube e inclusive o Hitler. Não, para aí, o Hitler. Senhores vereadores, o Hitler foi um grande líder, um dos maiores tribunos da história. Uma pessoa que conseguiu liderar um país. Não estamos falando aqui para a destruição. Nós estamos falando aqui como liderança de movimento e de unidade de um país. Certo? A questão aqui é claro, o líder, Hitler, ele teve uma outra característica depois. Nós temos líderes ou gestores chamados ND, que a psicologia explica que são os narcisistas destrutivos, né? Que hoje nós chamamos de psicopatas organizacionais. Certo? Então, os líderes narcisistas destrutivos é aqueles que se colocam acima dos seus liderados e de tudo e de todos. E que não têm uma ideia das consequências das suas ações como líderes. E justamente nesse momento é que mora o perigo. Quando um líder narcisista destrutivo, ele pode levar a sua empresa, o seu país, sua cidade, o seu estado, também à completa destruição. Por quê? Porque ele pensa somente nele e não no todo.
Nesse caso, foi uma das consequências da liderança do Hitler, não dos outros que eu coloco aqui a imagem. Nós temos dois tipos, mais ou menos, de líderes. Nós temos os seguidores ou os liderados fiéis, que se deixam convencer pela mensagem intrínseca que o líder transmite, pela missão que propõe, por sua imagem, pela instituição que representa ou por outros fatores de natureza simbólica, emocional e moral. Então eu coloquei 3 imagens aqui. O técnico Bernardinho, que é o mais vitorioso técnico brasileiro de qualquer esporte. O empresário Antônio Hermílio de Moraes, que infelizmente no Brasil, líderes empresariais parece que são demoníacos e são demonizados. Líderes empresariais são esses que dão emprego, são esses que pagam impostos, certo? Sem esses aí, não existe Estado, não existe povo que tenha trabalho, né? Então aí eu pergunto, e entra uma característica: quantos líderes empresariais do Brasil têm livros editados da sua biografia? Quantos? Mas quantos líderes, por exemplo, norte-americanos, têm livros editados? O Steve Jobs tem mais de 100. O Antônio Hermílio tem o que ele escreveu, mas ninguém mais falou dele. Então vejam, e eu coloco o Getúlio Vargas, que foi o maior líder político da história do Brasil, certo? Ah, ele foi ditador, mas antes de ser ditador, ele foi o líder de uma revolução, que tirou uma elite do café com leite do poder, entre Minas e São Paulo e o Rio de Janeiro. Ele foi líder. Ele chegou no Rio de Janeiro, como numa brincadeira, amarrou lá, né? Os gaúchos amarraram o cavalo no obelisco lá no Rio de Janeiro, e sai a foto no Correio do Povo em 1930, né? 13 de novembro de 30, e os gaúchos dizendo: agora quem manda aqui somos nós. É por isso que carioca e paulista não gosta muito de gaúcho, certo? E é claro, ele foi ditador, mas não teve presidente na história do Brasil, não teve, que fez o que este líder fez. Não teve. E desculpem, vai ser difícil alguém ser. Vai ser. Mesmo que queiram, ou que se intitulam, vai ser muito difícil. Muito difícil. Certo? Então esse é o carismático. E nós temos outro tipo. Vejam o que é o presidente Mujica. Presidente mais pobre do mundo. Ele ia com o foquinha dele no palácio. Ele vendeu a casa de campo em Punta del Este. Abriu mão do seu salário. Ia de chinelo de dedo nos encontros com ministros e com chefes de Estado. Ele ficava bravo quando tinha que botar sapato. Isto é líder. Que foi um tupamaro, guerrilheiro, preso e que depois se tornou o presidente. No entanto, nunca mudou a sua ideia. Ele não se corrompeu pelo poder. Isto é liderança. Isto é liderança. E aqui nós temos um exemplo de liderança negativa. Está lá, ó, seguidores ou liderados mercenários. Por que eu boto a foto do José Dirceu? Porque a foto ao lado é quando ele era jovem e foi líder dos movimentos estudantis em 68. Ele era presidente da União Estadual de Estudantes, na época da ditadura militar. E ele foi um líder extremamente positivo naquele momento da história. Só que, infelizmente para ele, e também para nós brasileiros, né, ele se tornou um mercenário. Tanto é que está na cadeia. Tanto é que está na cadeia. E o que é um líder mercenário? Para os quais o líder representa um mecanismo para obtenção de recompensas psicológicas ou materiais, ou até ambas. Esse líder nós não precisamos. Portanto, vejam só, nós temos uma liderança de seguidores mercenários que nós também chamamos de transacional. É o adjetivo que define a liderança associada ao liderado do tipo mercenário. Portanto, nós temos que esse tipo de líder não permitirmos que exista no campo municipal, estadual e no campo federal. Aqui nós temos 2 líderes, primeira-ministra da Dinamarca, primeiro-ministro da Noruega. O que ele fez? Um dia resolveu, sem avisar ninguém, pegou um táxi e foi ser
Eu peço declaração de líder, por favor, presidente. A declaração de líder da bancada do PMDB segue o vereador Paulo Périco. E ele foi ser taxista por um dia. Não andou de limusine, não andou de nada. Isso é exemplo. Isso é exemplo. Portanto, aqui vem uma questão muito importante, caros colegas. A competência dos liderados varia de forma proporcionalmente inversa à liderança. Mais competência dos seguidores, menos necessidade de intervenção do líder. Este é o verdadeiro líder. Ele não precisa estar em todos os locais. Menos competência dos seguidores, mais necessário se torna o líder. Portanto, Maquiavel dizia no livro Príncipe, e olha que vai lá em 1530, se conhece o líder pelos asseclas que o cercam. Portanto, quando você tem asseclas que não têm a competência para aquele cargo, significa que o líder não é competente. E outros acadêmicos da área da gestão, da administração, eles também dizem o seguinte, que o verdadeiro líder é aquele que sabe escolher liderados que têm mais competência que ele. Esse é o verdadeiro líder. Porque se ele escolhe pessoas que têm menos competência com ele, né, este é um líder que somente ele quer ser o comandante das ações. Quando, na verdade, nós temos que ser ao contrário. E nós temos exemplos aqui em Caxias do Sul. Nós temos o seu Raul Randon, que estudou até o 4º ano primário. Mas qual é a competência dele? Ele soube escolher em todos os postos da sua organização pessoas com competência. E ele é um líder. O seu Paulo Bellini, na Marco Polo, o mesmo exemplo. Isso são exemplos de líder, porque souberam escolher essas pessoas. E aqui tem um exemplo na chamada teoria da substituição da liderança. Líderes são desnecessários desde que pessoas saibam cuidar de si próprias e que as condições sejam apropriadas. Exemplo, equipes esportivas onde o desempenho depende do grupo. Secretariado de um prefeito, aonde se um secretário tem autonomia, e aí eu entro no caso que o vereador Adiló levantou, o vereador também Rafael levantou, se o secretário Malman tem autonomia como secretário, ele vai agora o pessoal da Guarda Municipal e vai para São Francisco de Paula. Mas se um secretário não tem esta autonomia, certo? Não tem esta autonomia, que tipo de liderança que nós temos? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer aqui. E temos que levar esta pergunta para a comunidade que está nos assistindo agora. Então percebam, aqui está a fotografia da seleção da Alemanha. Eu não sei se vocês se recordam o nome do técnico, mas o time, não se recordam do time, tudo bem, mas vocês se recordam do nome do técnico do Brasil. E do resultado, é óbvio, que foi 7-1. Portanto, o que é liderança? Ele soube montar uma equipe com táticas, e aí entra a inteligência do líder, e foi lá e meteu 7-1 nos grandes campeões do mundo. E o nosso técnico não tinha nenhuma técnica e nenhuma tática e simplesmente mandou os caras jogar e disse, chuta a bola para frente e o Neymar vai resolver alguma coisa. Que liderança é esta? Então esse é um exemplo da teoria da substituição da liderança. Esse é o verdadeiro líder. Quando eu não preciso aparecer, aparecem os meus asseclas. O Gandhi, característica da tarefa. O que liga o líder aos seguidores é a existência de uma tarefa ou missão. E aí eu venho a uma pergunta. Qual é a missão hoje do município de Caxias do Sul dentro do contexto do Rio Grande do Sul? Qual é a missão? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a missão social que tem o município de Caxias do Sul, que pela primeira vez, e o vereador Adiló colocou, e eu como professor de história, pessoal, eu nunca li isso. Eu acompanho a política municipal desde quando meu pai se tornou vereador em 76. E passou vários prefeitos. E muito antes, estudando a história, eu nunca vi o executivo de Caxias do Sul negar ajuda ao município vizinho nosso. Não só ao município vizinho, a qualquer município do Brasil. Eu nunca vi. E isto tem sim que ficar registrado nos anais desta casa aqui,
Tem que ficar registrado, porque eu lhes digo, a história vai cobrar. Vai cobrar. E tal, nós não estaremos aqui no futuro, mas alguém é que vai buscar isto no futuro. O momento vergonhoso da nossa liderança de não ter estendido a mão. Isto é vergonhoso. Então vejam, isso é característica da tarefa. Qual é a nossa missão? E tem a questão da conjuntura. É representada pelos fatores históricos, organizacionais e culturais, dentro dos quais ocorre o processo de liderança. A conjuntura pode ser positiva ou negativa. Nesse caso que eu acabei de citar, foi negativo. Porque houve um problema conjuntural e houve uma liderança negativa. E o que diz Henry Ford? Unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é a vitória. E quem não trabalha em conjunto não é líder. E nós precisamos, em Caxias do Sul, de uma vez por todas, e nós estamos aqui há quase 3 meses, presidente, pedindo o quê? Que se tenha diálogo, que se tenha comunicação com todos os setores da nossa cidade. E é o que, infelizmente, nós não estamos vendo. Aqui ninguém está pedindo aumento de passagem. Aqui ninguém está pedindo para que os médicos continuem no seu mesmo trabalho, que se honre, como o vereador Rodrigo Beltrão sempre colocou aqui, que se honre a lei, mas que pelo menos se tenha o quê? Diálogo. E assim a gente consegue trabalhar em conjunto para a vitória. E aqui eu falo do gestor 3D, não sei como é que está o meu tempo. 3 minutos. E o que é o gestor 3D? É um gestor que tem que ter dinamismo, determinação, mas decisão estratégica. Portanto, eu não... ou 3G, segundo... poderia ser 3G, mas eu botei o 3D, né? Infelizmente não deu para passar esta imagem, mas eu recomendo a todos os senhores vereadores que assistam o início do filme O Gladiador. O início, a primeira batalha. Só, tá? Infelizmente, tecnologicamente não foi possível. Mas esta batalha, que é chamada na floresta de Teutoburg, que foi uma das batalhas dos romanos contra os germanos, contra os bárbaros, essa batalha, esse início do filme, ele nos dá uma visão do que é liderança. Do que é liderança. A gente assiste o filme de uma forma assim muito romântica. Mas se nós olharmos para a organização, a administração, a liderança, ela é uma aula. Ela é uma aula, certo? E, pegando como exemplo deste filme, o que demonstra esta batalha? Motivação. Dinamismo e determinação de um líder. Liderança. A decisão de dizer o que vamos fazer, quando, como e de que forma. Estratégia. Dinamismo e decisão. E por que Roma foi o que foi? Porque teve estratégia. E eu pergunto, qual é a estratégia hoje do município de Caxias do Sul? Eu não sei. Qual é a estratégia sobre o aeroporto municipal? Até agora eu não vi nada. Eu não ouvi nada. Quem está levantando essa campanha é a SIC. Mas eu não vi uma declaração do município sobre uma questão estratégica sobre o aeroporto regional. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Preparação prévia para as ações. Isso é um líder dinâmico. E conhecimento do ambiente. E tem que ser determinado. Conhecer o ambiente, o que é? O vereador Rafael sempre colocava, é o líder estar em todos os locais e conhecer todos os locais, certo? Senão não é líder. Não é líder. Então esse é o gestor 3D. Dinamismo como atuação, determinação na busca de objetivos. Volto a perguntar, quais são os objetivos estratégicos hoje do município de Caxias do Sul? Se algum dos nossos colegas vereadores souber, por favor, nos tragam, porque eu não sei quais são os objetivos estratégicos. Pessoal, colegas, vereadores, discurso de política, de campanha política é uma coisa. Discurso. Terminou. A partir de agora, qual é a estratégia do nosso município? Para onde é que nós vamos? E alinhada com os objetivos traçados para o município. Para finalizar, eu gostaria de... Esse aqui é o livro O Guia do Imperador. O imperador Marco Aurélio,
é o do filme O Gladiador. Ficou 19 anos em batalhas e governou 41 anos Roma. Esse livro aqui são todos os escritos que ele ia colocando seus pensamentos no meio das batalhas. Só para terminar, senhor presidente, então ele coloca assim: mudar nunca é mal, nem o são os resultados da mudança. Esse tipo de julgamento sobre a mudança, que ela é má, que se ouve todo o tempo, ela não ajuda. Então gostaria de deixar isto, porque se nós não mudarmos ou fazermos que os nossos líderes mudem a mentalidade, nós não chegaremos a nada. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores vereadores.